Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6 e verso 15 na Bíblia Nova Almeida Atualizada 2017. Apocalipse 20 verso 6, Estudo bíblico. Introdução. Apocalipse 20 descreve um período de 1000 anos, o milênio, durante o qual Satanás é preso e Cristo reina com seus santos. O versículo 6, em particular, fala da bem-aventurança daqueles que participam da primeira ressurreição, prometendo-lhes que a segunda morte não terá poder sobre eles e que reinarão com Cristo como sacerdotes. Este versículo é central para entender a natureza do reino milenar e a recompensa dos fiéis. Sua importância reside na promessa de vida eterna e reinado com Cristo, contrastando drasticamente com o destino daqueles que não fazem parte dessa ressurreição. Contexto histórico. Para entender Apocalipse 20 verso 6, é crucial considerar o contexto mais amplo do capítulo. A visão de João ocorre em um tempo de grande perseguição aos cristãos pelo Império Romano. A imagem do dragão, Satanás, preso por 1000 anos alivia o sofrimento e a opressão que os cristãos estavam enfrentando e é relevante por implicar uma libertação da influência de Satanás e um futuro reinado de paz e justiça. As almas dos decapitados, Apocalipse 20 verso 4, representam os mártires da fé, aqueles que morreram por seu testemunho de Jesus. Eles são apresentados como participantes do reinado milenar com Cristo, o que oferecia esperança e encorajamento aos cristãos que enfrentavam a possibilidade de perseguição e morte. As imagens de batalha espiritual e vitória final ressoavam profundamente com a experiência dos crentes da época, oferecendo uma visão de triunfo sobre o mal e a certeza da recompensa eterna. Interpretação. Apocalipse 20 verso 6, na perspectiva teológica protestante, destaca a importância da salvação em Cristo e as promessas que Deus concede àqueles que creem. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, refere-se àqueles que experimentaram uma ressurreição espiritual, um novo nascimento através da fé em Jesus Cristo. A primeira ressurreição é, para muitos, interpretada como a regeneração espiritual que ocorre quando alguém aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, um tema consistente com o pensamento protestante sobre a justificação pela fé. O fato de que sobre esses a segunda morte não tem poder significa que a morte eterna, a separação de Deus no inferno, não pode afetar aqueles que estão em Cristo. Eles estão protegidos pelo seu sacrifício e pela sua graça. A promessa de que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos indica que os crentes terão um papel ativo e significativo no reino milenar de Cristo. Serão co-participantes de sua autoridade e terão a oportunidade de servir a Deus de maneira plena e gloriosa. Além disso, ser um sacerdote implica um acesso íntimo a Deus, algo que é possibilitado pelo sacrifício de Cristo na cruz. No contexto contemporâneo, Apocalipse 20 verso 6 encoraja os crentes a buscar uma relação íntima com Deus através de Cristo, a viverem vidas santificadas e a esperar com alegria o cumprimento das promessas divinas. A esperança do reinado com Cristo no futuro fortalece a fé e a perseverança diante das dificuldades da vida. Referências cruzadas. Romanos 6 verso 4 e 5. Fomos, portanto, sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Este trecho de Romanos lança luz sobre a primeira ressurreição mencionada em Apocalipse 20 verso 6. A analogia do batismo como uma morte e ressurreição espiritual sugere que a primeira ressurreição pode ser interpretada como a regeneração espiritual que ocorre quando um crente se une a Cristo em sua morte e ressurreição. O crente nasce de novo e começa uma nova vida com Cristo. 1 Pedro 2 verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo complementa a promessa de que os participantes da primeira ressurreição serão sacerdotes. Pedro afirma que todos os crentes são um sacerdócio real, indicando que o papel sacerdotal não é limitado a uma classe especial de pessoas, mas é uma característica de todos os que foram chamados por Deus. Este chamado está para proclamar as virtudes de Deus, servindo-o.
Espero que este estudo seja útil. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 15. Aqui está um estudo bíblico de Apocalipse 20 verso 15, conforme solicitado. Introdução. Apocalipse 20 verso 15. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, é uma declaração solene que conclui a descrição do juízo final apresentada no capítulo. Este versículo resume o destino eterno daqueles que não pertencem a Cristo, contrastando drasticamente com a bem-aventurança daqueles que participaram da primeira ressurreição e reinaram com Cristo. Apocalipse 20 verso 4 ao 6. A imagem do lago de fogo representa a punição eterna e a separação definitiva de Deus. No contexto do capítulo, este versículo serve como o clímax da derrota final de Satanás e do estabelecimento do reino eterno de Deus. Contexto histórico. O livro do Apocalipse foi escrito em um período de perseguição aos cristãos no Império Romano. As imagens vívidas e simbólicas do livro eram uma forma de encorajar os crentes, garantindo-lhes que, apesar do sofrimento presente, Deus triunfaria sobre o mal e estabeleceria seu reino eterno. A referência ao livro da vida remonta ao Antigo Testamento, Êxodo 32 verso 32 e 33. Daniel 12 verso 1, onde o nome das pessoas justas eram registrados por Deus. O conceito do lago de fogo como um lugar de punição eterna reflete a crença na justiça divina e na retribuição para o pecado. A imagem do julgamento sendo baseado em obras alude a uma compreensão da necessidade de uma vida transformada pela fé, embora a salvação seja fundamentada na graça de Deus. As imagens deste capítulo, com o milênio, a batalha final e o julgamento, ecoam temas apocalípticos comuns no judaísmo da época. Interpretação. Apocalipse 20 verso 15 enfatiza a seriedade da salvação. A imagem do livro da vida simboliza o registro daqueles que pertencem a Deus através da fé em Jesus Cristo. Não estar inscrito nesse livro significa não ter parte na vida eterna com Deus, resultando no lago de fogo, que representa a separação eterna de Deus e o sofrimento consciente. A interpretação protestante enfatiza que a inscrição no livro da vida é um dom da graça de Deus, recebido através da fé em Jesus Cristo. A salvação não é ganha por obras, mas as boas obras são evidência de uma fé genuína e de uma vida transformada pelo Espírito Santo. O versículo é um chamado para o autoexame e para a certeza da fé. Ele lembra os crentes da importância de viver uma vida que glorifique a Deus, e da urgência de compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. O tema central do capítulo é a vitória final de Deus sobre o mal e o estabelecimento do seu reino eterno. O versículo 15 destaca a consequência final para aqueles que rejeitam o reinado de Deus. Referências cruzadas. João 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo reforça a mensagem central do Evangelho. A salvação é oferecida a todos através da fé em Jesus Cristo. Ele esclarece que a alternativa ao lago de fogo é a vida eterna, disponível para todos que creem. João 3 verso 16 ilumina o motivo da punição eterna em Apocalipse 20 verso 15, a rejeição do amor e da graça de Deus manifestados em Jesus Cristo. Romanos 3 verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Este versículo explica a razão pela qual as obras humanas não podem garantir a inscrição no livro da vida. Ele enfatiza a universalidade do pecado e a necessidade da graça divina para a salvação. Romanos 3 verso 23 contextualiza Apocalipse 20 verso 15, demonstrando que todos são inerentemente dignos de punição eterna devido ao pecado, e a salvação só pode ser obtida pela graça de Deus.